Olá pessoal, eu sou Emanuel Souza. Hoje o nosso papo é sobre o quebra-quebra de 1981 em Salvador e sobre o movimento contra a carestia. O dia era 20 de agosto de 1981 e as centenas de manifestantes que começaram a se concentrar no início da tarde na porta do Teatro Castro Alves, do Campo Grande, jamais poderiam imaginar que seriam protagonistas de um dia histórico nas lutas populares do povo baiano. A manifestação foi convocada pelo MCC, Movimento contra a Carestia, e reunia amplos segmentos da luta popular de então. Não apenas o movimento estudantil, mas também o movimento comunitário, grupos ligados à Igreja Católica Progressista e todas as correntes políticas do campo democrático de então. Mas antes de relatar o passo a passo do movimento que por 14 dias abalou a Bahia, precisamos contextualizar o que aconteceu na época. O modelo econômico da ditadura militar, o chamado milagre brasileiro, baseado no endividamento externo e na concentração de renda, havia entrado em debacle, produzido o que se chamava na época estagflação, estagnação econômica, desemprego e inflação alta. Assim, surgiu em várias capitais do país um movimento contra a carestia, em torno do qual se organizavam clubes de mães, grupos católicos ligados à teologia da libertação, que se juntaram ao movimento estudantil nascente e aos sindicatos que começaram a ser retomados pelos sindicalistas autênticos. O DOPS, órgão repressivo da ditadura, acompanhava de perto essas manifestações, conforme conta em documentos secretos que foram revelados após a redemocratização. Os acontecimentos na Bahia merecem um relatório minucioso dos DOPS, com mais de 40 páginas. Mas voltemos ao dia 20 de agosto de 1981. A passeata saiu do Campo Grande por volta das 16 horas e, apesar da chuva no caminho, foi se ampliando. Quando chegou na Praça Municipal, estimava-se em quase 2.000 pessoas, o que era muito para aquela época. O objetivo era entregar um abaixo-assinado ao prefeito contra o aumento das passagens de ônibus superior a 60%, que estava anunciado para os próximos dias. Mas não havia ninguém para receber a coordenação do movimento e os ânimos foram se exaltando. Após alguns discursos inflamados, uma boa parcela dos manifestantes desceram a ladeira da praça, gritando palavras de ordem, e se dirigiram para Barroquinha, na época uma das principais estações de ônibus no centro da cidade. A repressão policial acirrou ainda mais os ânimos e começou o quebra-quebra. A partir da Barroquinha, uma parte subiu para a Joana Angélica, enquanto outros voltavam pela Baixa dos Sapateiros na direção do Aquidamã. Outros subiram pelo Desterro e o primeiro ônibus que foi incendiado foi em frente à Unimar, que ficava no alto da ladeira da Fonte Nova. E daí o movimento seguiu se espalhando. No dia seguinte, a CM acusa os comunistas de serem responsáveis pelo movimento e determina a prisão de Haroldo Lima, ex-preso político, de Arthur de Paula, responsável pela sucursal da TLO, Tribuna da Luta Operária na Bahia, de Jairo, da Hora do Povo, de Diego Ita, liderança estudantil da UFBA, e de Valdemar Oliveira, líder comunitário ali da região da Fazenda Grande do Retiro. As prisões de nada adiantaram para inibir o movimento, que era totalmente descentralizado, um movimento de massas, onde o povo assumiu o protagonismo. A representação se intensifica brutalmente, inclusive com a utilização de munição real contra os manifestantes. Um jovem secundarista, Eliotério, é assassinado pela PM com um tiro nas costas nas imediações do Colégio Central. A utilização da cavalaria e toda essa repressão seguiu-se adiante. Mas o movimento cada dia mais se ampliava para os bairros, saindo totalmente do controle das forças de repressão. Até que, 14 dias depois, a prefeitura anunciou que o aumento estava cancelado. No total, estima-se que aproximadamente 500 ônibus foram quebrados na capital baiana. O episódio marca o início da decadência do carlismo. Logo em seguida, o prefeito Mário Kertz é demitido por ACM e Renan Baleiro é nomeado para o seu cargo. Até 1986, os prefeitos das capitais e das áreas de segurança nacional, assim como Camaçari, eram prefeitos biônicos. Não eram eleitos, mas sim nomeados pelo governador e referendados pelas assembleias legislativas. Em 82, a esposa de Mário Kertz, Dona Eliana Kertz, é eleita com mais de 90 mil votos
já pela oposição, pelo MDB. A líder do movimento contra a caristia, Jane Vasconcelos, é a segunda mais votada, e a líder estudantil, Lídice da Mata, é a terceira. Já o comunista Haroldo Lima se elege deputado federal na legenda do MDB, usando como slogan: "Esse bota para quebrar". E Haroldo Lima, o homem que a CM não gosta. Esse é um breve relato de um momento que marcou Salvador e marcou a Bahia. Muitos dos seus protagonistas e das suas protagonistas continuam participando até hoje das passeatas. Eles costumam usar uma camiseta com o slogan Geração 79. Os mais experientes preferem a camisa da Geração 68. Se quiserem saber mais detalhes do quebra-quebra de 81, pergunte a eles, a elas, na próxima passeata que vocês participarem.